No próximo dia 12 de outubro, os guimaranenses são chamados às urnas para decidir o futuro do Conselho. Vamos iniciar um conjunto de entrevistas, passar por todos os candidatos à Câmara Municipal de Guimarães. Começamos por Mariana Silva, que agradeço desde já a presença. Mariana Silva é licenciada em Estudos Lusófonos e Portugueses em Braga e pensava na altura enveredar pelo ensino. A vida foi dando as suas voltas e acabou por se identificar com as causas políticas, com destaque mais para as causas ambientais. A adesão ao Partido Ecologista aos Verdes acabou por ser algo natural, chegando a ser deputada à Assembleia da República em 2019 e 2022 pela CDU. Nesta altura é coordenadora de Os Verdes da Zona Norte. A primeira questão é mesmo esta: é essa preocupação ambiental e também social que a move a candidatar-se à Câmara Municipal de Guimarães? Olá, boa tarde. Agradecer antes de mais também pelo convite para podermos estar aqui a conversar sobre a candidatura da CDU à Câmara. Esse é também um dos motivos, não é? O motivo da ecologia e para podermos olhar para os problemas com um olhar social. Nós não podemos garantir que os problemas ambientais se resolvem sem olhar para os problemas sociais e por isso precisamos de fazer aqui um conjunto e de perceber de que forma é que é possível melhorar a vida das pessoas para que elas possam depois também contribuir para melhorar a vida do planeta, digamos assim. E por isso este também é um dos motivos para o qual eu me candidato. Mas eu agradeço à CDU, não é? Que é composta pelo PCP e pelos Verdes, a confiança, a este grande coletivo de Guimarães, a confiança em que eu encabeço este projeto e permita-me que diga também que eu fui candidata a primeira vez em 2005. Não fui eleita na altura, mas depois fui eleita para a Assembleia Municipal, depois fui eleita para a Assembleia de Freguesia da União de Freguesias de Oliveira do Castelo, Sampaio e São Sebastião, e por isso eu tenho um conhecimento profundo daquilo que são as questões de Guimarães, e por isso foi também a pensar nestes problemas que se vão mantendo e que vão crescendo que resolvi aceitar este convite, acreditando que o projeto coletivo da CDU será um projeto para o futuro e para que se possa viver melhor em Guimarães. A CDU apresenta candidaturas à Assembleia de Freguesia na 55 do Conselho. No entanto, essa implementação não se tem traduzido em termos de resultados eleitorais. Como é que explica esta realidade? Essa realidade pode ser explicada por muitas variantes, não é? Mas a questão principal poderá ser a de nós ainda não termos conseguido passar a mensagem de que a CDU faz a diferença, tenha elas eleitos em todas as freguesias, para que possamos levar as nossas propostas, fazer as nossas intervenções e fazer diferente, não é? E em todas as eleições acreditamos que isso será possível e que as pessoas vão acreditar nos nossos candidatos. E por isso, em todas as eleições, é uma eleição nova e é um novo renascer de esperança em que poderá e será possível aumentarmos os votos na CDU. Vamos ver. Dia 12. Exatamente. Entretanto, nas eleições de 2017, a CDU perdeu o seu vereador, Torquato Ribeiro. A Torquato Ribeiro, toda a gente lhe reconhecia uma capacidade de trabalho e de intervenção nas reuniões de Câmara. No entanto, os eleitores acabaram por não lhe renovar o mandato, não é? A Mariana pretende regressar à variação para ser o fiel da balança do próximo Executivo? Sim, essa é a primeira premissa, é nós conseguirmos voltar à variação para poder equilibrar as opções políticas para Guimarães e podermos, de alguma forma, fazer a diferença, como eu dizia. O Torquato Ribeiro foi reconhecidamente um bom vereador. Na altura, na campanha de 2017, foi uma campanha muito dura, foi uma campanha muito bipolarizada entre os dois grandes partidos, o PS e o PSD, e nós sofremos muito com isso. E por isso houve aqui realmente um fator externo que não dependia propriamente do bom trabalho que o vereador Torquato Ribeiro tinha feito,
mas dependia sim de uma campanha muito dura e que não foi possível acompanharmos. E por isso essa consequência de perdermos o vereador trouxe também não só aqui esta derrota para a CDU, mas eu considero que foi também uma derrota para Guimarães, porque o Turcato Ribeiro fez a diferença e eu acompanhei muito o trabalho dele na altura, porque estava como líder de bancada na Assembleia Municipal, e todo o trabalho que fizemos de acompanhamento, todas as questões que levantávamos nas reuniões de Câmara, nos 8 últimos anos isso nunca mais aconteceu, não é? E por isso nós precisamos de voltar para dar voz aos problemas de Guimarães, para dar voz aos problemas dos vimaranenses e para que as reuniões de Câmara sejam realmente espaços em que estão representados todos os vimaranenses e não apenas alguns, ou aquilo que nós consideramos as opções que são tidas pela maioria e que nem sempre agradam a todos. E por isso precisamos realmente de voltar à variação, no caso de eu ser eleita, para podermos fazer esta diferença e para podermos equilibrar as balanças. Não prometo uma questão, mas é um facto. A Mariana Silva é a única possibilidade que os guimarãeses têm de eleger uma mulher para Presidente da Câmara. A primeira mulher aqui em Guimarães. Sim, é verdade. Mais uma vez sou a única mulher candidata, não é? E em tempos que correm, é para mim um orgulho que o coletivo da CDU me tenha reconhecido o meu trabalho e reconheça que eu possa ser eleita. Até por tudo aquilo que nós estamos a assistir, não só em Portugal, mas também no mundo, da subida da extrema-direita, que não é propriamente amiga das mulheres e dos direitos das mulheres e do caminho que tem sido percorrido, que é um caminho de conquistas, e pretendemos que essas conquistas se mantenham e que sejam o futuro, não é? E que não possamos andar para trás. Infelizmente, o que estamos a assistir até nas alterações ao pacote laboral é, mais uma vez, prejudicar as mulheres trabalhadoras em diversos setores. E aquilo que nós pretendemos, ou aquilo que eu pretendo enquanto candidata mulher, não é continuar este caminho de igualdade e de defesa das questões das mulheres, mas, sobretudo, de trazer este outro lado que, como eu dizia, para a ecologia atribuo também àquilo que são as questões das mulheres. Que não estamos a falar de humanismo, não estamos a falar aqui de diferenças de homens e mulheres, somos iguais, trabalho igual, salário igual e todas as condições para que as mulheres possam realmente entrar também na política e também fazer a diferença naquilo que é a posição delas, se corresponder também às políticas que defendem, não é? Porque há muitas mulheres que defendem políticas que não são a favor das mulheres. Mas no caso, aqui tenho a certeza que farei toda a diferença também naquilo que são as questões de igualdade, tanto para o nosso território como para o país. Muito bem, entrando agora numa área mais da questão do programa eleitoral, nos dados do INE, publicados recentemente pela Fundação Francisco Manuel Santos, o preço mediano de venda das novas casas para habitação aqui em Guimarães passou de 1.263 em 2021 para 1.484 em 2024. Certamente que agora os valores em 2025 ainda serão superiores. Estamos perante um desequilíbrio entre a oferta e a procura, uma bolha imobiliária ou uma falta de construção social por parte da Câmara Municipal? Estamos perante todos, não é? Uma questão da imobiliária estar a ganhar caminho e de se estar a sobrepor àquilo que é um direito, o direito ao teto, e anos e anos de inércia naquilo que é a construção de habitação a preços acessíveis. E por isso precisamos de olhar para esta questão de uma outra forma, porque também o INE apresenta dados com mais de 10 mil casas vagas em Guimarães. E nós também precisamos de olhar para estas habitações, sobretudo no que diz respeito àquilo que é o abandono das casas no centro de Guimarães, mas também no centro das vilas.
nos centros das vilas, que foram recuperadas, que estão realmente em condições muito mais agradáveis para se viver e que por isso depois também disparam as rendas, o valor das rendas. Mas é preciso olharmos também para este problema, construir habitação a preços acessíveis, social, mas também olhar para estas casas vagas e perceber o que é que fez com que estes proprietários não as queiram colocar no mercado. E eu penso que o município, não querendo sobrepor-se, nem sendo uma imobiliária, não é? Mas o município pode ter aqui uma presença e pode ter aqui pode ser uma ponte, não é? Entre os proprietários e a questão das casas vagas, para que possamos trazer vida novamente e alma para os centros, tanto das vilas, como das freguesias, como até do centro da cidade. Para que possamos realmente devolver estes espaços aos cidadãos. E depois, porque é essencial que este direito a um teto seja garantido, a preços acessíveis, e que os jovens possam, sobretudo os jovens, não é? Possam fazer o seu caminho de independência, criar as suas famílias, ou não, ou viver como entenderem, mas precisamos de olhar para a habitação como um problema sério que precisa realmente ser resolvido e não arrastado no tempo. Como sabemos, as 40 casas prometidas no mandato anterior não foram cumpridas pelo PS, agora foram 100 e pouco, 120, se não me engano, e também não foram construídas, e com o tempo vai-se arrastando o problema e é cada vez mais grave poder viver na nossa terra, não é? E optar por viver em Guimarães, porque não temos casas a preços acessíveis, e este será com certeza um dos temas primordiais nos próximos tempos para podermos realmente dar resposta a esta necessidade. Relacionado com isto, temos a discussão atual do PDM, a nova proposta que irá à votação agora à Assembleia Municipal, contrariamente ao anterior, propõe um alargamento da área do solo classificada como urbano e também para atividades económicas. Qual é a posição da CDU nesta questão, tendo em conta que a sua candidatura no programa diz que pretende garantir um teto a todos os guimaranenses? A questão central do PDM eu penso que o PDM não é uma questão que nos vai resolver o problema da habitação, não é? Pronto, por isso nós precisamos, mas nós temos mais de 10 mil casas vagas, não é? Sim. Por isso não é um problema de casas, certo? Nós precisamos realmente de continuar a construir e de continuar a ter casas novas e que a construção seja, sobretudo, não tão dispersa como tem sido nos últimos anos, porque depois temos outros problemas a crescer a este problema da habitação, mas o PDM vai mais longe do que isto. Nós precisamos que o PDM seja realmente uma visão para o futuro, mas uma visão de uma cidade mais coesa e que responda àquilo que são as questões de futuro. Nós precisamos que a construção da habitação pública tenha em consideração também a relação com os espaços verdes, a relação com o comércio, a relação com os serviços e com a mobilidade. Nós precisamos de olhar para este problema da habitação e de olhar para o nosso PDM com um olhar muito mais vasto e muito mais amplo. A CDU fez um comunicado, fez uma conferência de imprensa logo no final da consulta pública em julho, e fomos concretos naquilo que dissemos. Este PDM não nos traz confiança, sobretudo por o processo em si. Foram 7 anos a tratar do PDM, foram imensas as perguntas que nós fizemos na Assembleia Municipal sobre a questão de se estar a arrastar este processo, e houve aqui questões que nos deixaram muito preocupados. Primeiro, o facto dos guimaranenses terem, de alguma forma, ter tido uma voz ativa, porque mais de 2 mil pessoas criticaram ou foram lá ou participaram na questão do PDM. E é muita gente, não é? E depois, porque há um segundo momento de consulta pública, porque o município, o executivo, considerou que havia mais gente que queria participar. Isto é bom em termos de participação pública e de participação cívica. E por isso preocupa-nos que, ao fim de 7 anos, de um processo tão longo em que pouco ouvimos falar dele,
agora de repente ele esteja concluído, não é? E continuamos a ouvir problemas relativos com o PDM. A questão para nós é crucial. A APA não tem um relatório neste PDM, para nós é importantíssimo, sobretudo porque somos capital verde europeia e por isso precisávamos que a APA também se pronunciasse sobre este processo, e se não se pronunciou, o município deveria fazer pressão sobre a APA para se pronunciar ou aguardar mais um momento para que se pudesse pronunciar. E depois, para nós, ainda foi mais grave, foi que não houve qualquer envolvimento da Assembleia Municipal. Os eleitos da Assembleia Municipal não podem continuar a ser eleitos apenas 4 vezes por ano quando há reuniões. Precisamos realmente de ter um maior envolvimento, e nós podemos ir a outros concelhos onde isso acontece, onde a Assembleia Municipal é chamada também a pronunciar-se, ou é chamada para conhecer o projeto, para saber como é que o projeto está a evoluir e para dar opinião sobre o projeto. E isso não aconteceu, e para nós isso é um problema que deveria ter sido tido em conta e que não foi, e por isso não é propriamente um PDM de todos. Muito bem, fica a ressalva que esta entrevista está a ser gravada antes da votação pela Assembleia Municipal. Passando a outro tema, a autoestrada chegou a Guimarães em 1997 com ligação ao Porto e em 2013 a ligação a Braga. O Parque de Ciência e Tecnologia foi inaugurado em 2008. A partir de 2014 a Câmara começa a apresentar o projeto de uma via dedicada a ligar a autoestrada ao parque. Em 2025 não temos a via dedicada nem temos a ligação à autoestrada, sobretudo dessa região norte do concelho. Como é que vê este processo todo? Com muita preocupação, até porque a CDU também tinha propostas. O vereador Trocado Ribeiro apresentou propostas de fazer a ligação à autoestrada na zona de Brito. E essa proposta foi sempre tida como algo que não podia ser e que não podia acontecer. Com o tempo ela foi sendo acarinhada por alguns dos partidos e agora, pelos vistos, até é proposta também de alguns candidatos. Mais ao lado, mais para a frente, mais para trás, mas que a solução seria exatamente a solução seria uma nova ligação à autoestrada. A ligação direta ao Ave Parque foi sempre para nós uma preocupação, até porque era direta, não é? E por isso não servia outros territórios do concelho, e nós vimos sempre que não seria a solução concreta para o Ave Parque. O tempo começa a escassear, não é? E por isso há aqui realmente a promessa da verba do PRR para a construção desta via começa-nos a fugir pelos dedos e isso já não se vai concretizar. Mas é para nós essencial que seja que as duas propostas que fizemos, tanto de uma nova ligação à autoestrada na zona de Brito, como de circularmos entre Cerzedelo e Guimarães de forma gratuita, também seria uma forma de circulação do trânsito. Isso defende também na audição de portais. Nós defendemos isto há anos, não é? E por isso há aqui este resolver do trânsito de uma outra forma no concelho, para que não acumule nas estradas principais, as estradas nacionais, onde é mais difícil o município ter intervenção. E por isso esta seria uma das soluções que já poderia estar concretizada, porque já foi falada e foi ignorada, não é? Não houve interesse político em olhar para ela, em avaliá-la e perceber se seria ou não solução. Essa mobilidade é uma preocupação de todos os guimaranenses. Nós sabemos que os movimentos pendulares entre Guimarães e as cidades mais à volta são mais intensos com Famalicão e com Braga. A FAF está mais ou menos resolvida, não é? O que é que se pretende fazer? O que é que a CDU pretende fazer para resolver este problema da mobilidade entre as ligações às principais cidades? Ou seja, é a ferrovia que vai resolver esse problema? Primeiro, nós temos que encarar aquilo que queremos para o futuro. E se queremos ser capital verde europeia e este título traz consigo uma responsabilidade enorme naquilo que é a mudança de comportamentos e, sobretudo, a mudança de comportamento também da forma como nos deslocamos, nós precisamos de encarar o transporte público como o futuro. O transporte público que, neste momento, é feito através da Guimabus e da Ave Mobilidade.
E precisamos também de perceber que com este transporte existente hoje é muito difícil a deslocação entre Guimarães e Braga e entre Guimarães e Famalicão. Os horários, o tempo que demora, o trânsito que se apanha, não é? Tudo isso é aqui impedimento. A questão da ferrovia vem acrescentar ou vem ganhar dimensão nesta campanha, porque se fala da alta velocidade, não é? A alta velocidade passa a ser uma possibilidade e por isso olhamos para a questão da ferrovia com outros olhos, como outra necessidade não só de deslocação entre Guimarães e Braga ou Guimarães e Famalicão, mas com outra necessidade de ligação à alta velocidade. E aquilo que a CDU sempre defendeu é que esta via de Guimarães-Braga em ferrovia já devia estar feita. Há décadas que defendemos e, ultimamente, até descobrimos um documento de 1903 que abria o concurso, não é? Para a ligação de Braga a Guimarães, não é? Que é assim que... Passaria por Campelos. Exatamente, que tecnicamente ela é conhecida. E por isso não é novidade, não é? Nós não descobrimos a pólvora, nós apenas refletimos aquilo que foram as preocupações e aquilo que nós sabíamos que era a evolução do mundo. A ferrovia hoje é considerado, o comboio é considerado o meio mais sustentável de deslocação e por isso seria muito importante que nós tivéssemos esta ligação e que em 2025 não continuássemos à parte. Porque dentro do quadrilátero, que já não é quadrilátero, mas ainda olhando aqui para o quadrilátero, nós estamos fora desta ligação ferroviária. E as deslocações em comboio são muito difíceis para o Porto, porque são longas, e depois porque não temos todos os horários que interessaria, depois porque perdemos o Alfa, a ligação direta a Lisboa. Por isso há aqui um conjunto de questões que também precisam de ser observados. Mas, para nós, continua a ser solução a linha ferroviária entre Guimarães e Braga e, pelos vistos, já há vários técnicos a apostar que esta ligação nos levaria 15 minutos entre uma cidade e outra. E nós não podemos pensar que são só 15 minutos entre Guimarães e Braga, ou Braga e Guimarães. Nós temos que pensar é que estes 15 minutos podem ser transformados depois em outras ligações. A Famalicão, a Barcelos, a Viana, e podemos de alguma forma deslocar-nos de uma forma muito mais eficiente, muito mais tranquila e com muito mais gente, porque o comboio leva realmente muito mais utentes, digamos assim, clientes. E por isso há aqui esta prioridade de se olhar para dentro do território e depois a prioridade de que se já tivermos este troço definido e construído, podemos ter uma ligação a alta velocidade mais eficiente. Mas também temos que olhar para a ligação de Guimarães e Porto. Precisamos realmente de a resolver, porque ela demora muito tempo e tem horários muito espaçados. E precisamos de ter esta ligação também ao Porto muito mais eficiente. A ferrovia é para nós importante, para os ecologistas é ainda mais importante e por isso para mim é muito importante e eu continuarei a defendê-la como solução para Guimarães. Uma das soluções, como é óbvio, depois teremos outras. A curto prazo, digamos, para fomentar o uso do transporte coletivo, já tem falado no passe multimodal. Exatamente, o passe interregional a preços acessíveis, semelhante ao passe das áreas metropolitanas, que abrange um grande número de concelhos e que seria a solução para as pessoas se habituarem a usar o transporte público. E não só habituar, porque nós avançamos para um tempo em que queremos realmente ter outro modo de vida e não queremos ser donos de um carro. Nós hoje somos reféns dos carros, não é? E nós temos que também dar soluções a quem pretende ter um modo de vida diferente e distinto. Circular dentro do Conselho de Transporte Público é muito difícil. Nas visitas que temos feito agora em campanha, é das coisas que mais ouvimos, é o facto de não haver horários de autocarros, do autocarro não chegar, de ter só autocarro durante a época, durante as aulas, e muitas vezes das pessoas ficarem isoladas nas suas freguesias, porque não conseguem deslocação, porque os filhos estão a trabalhar, os familiares estão a trabalhar e por isso não têm qualquer mobilidade. Para além dos fins de semana e da noite, que permitia que todos tivessem acesso àquilo que é um programa cultural e diverso em todo o território vimaranense e que não é possível porque nós não temos esta ligação
viável, não é? E também aqui o PDM tem que ter isto em atenção. Nós não podemos continuar a apostar num território disperso, porque depois vai ser cada vez mais difícil dar resposta à mobilidade. Muito bem, num tema muito caro sempre à CDU é a questão da economia e das indústrias. Em Guimarães sabemos que pronto, dominam as microempresas, a população que trabalha não tem escolaridade básica, ou seja, é uma indústria de mão de obra intensiva e com um grau de instrução que acabei de referir. Depois também está exposto, digamos, ao mercado interno e ao mercado externo. E daí mais uma crise que estamos a atravessar neste momento. O que é que a CDU tem a dizer sobre esta situação? Que propostas é que tem? Se, digamos, uma das formas de atrair empresas tecnológicas é diminuir os impostos municipais. Nós temos, por exemplo, não é? Sim, pode ser uma das possibilidades. Nós temos estado muito atentos a esta crise que se ouve falar muito hoje, do calçado e do têxtil, perceber se é mesmo uma crise, não é? E perceber de que forma é que a mudança do mundo também em termos económicos está a influenciar a nossa indústria no concelho, porque somos realmente um concelho de indústria têxtil e de indústria de calçado, sobretudo. E por isso preocupa-nos que as empresas estejam a passar por estas dificuldades e que o número de desempregados possa vir a subir no nosso território. Esta é uma das nossas preocupações. Até porque ouvem-se histórias de que as pessoas ficam sem salários, sem os subsídios, e numa altura em que começa a escola, em que as pessoas têm as contas para pagar, que geralmente nesta altura são mais do que durante o ano, e por isso ficam aqui um pouco aflitas para fazer face às suas despesas. Mas nós precisamos de olhar para Guimarães de uma outra forma. E mesmo nisto, aquilo que nós temos assistido nos últimos anos, de maioria PS, é os parques industriais a não ter a reformulação que deviam, a não ter o investimento que se pretende, a não terem o acesso do transporte público, e todas as empresas que possam escolher Guimarães para ficar podem ser beneficiadas se houver também essa ligação à autoestrada, se tivermos o transporte de mercadorias em ferrovia. Há todo um conjunto de questões que nós temos que oferecer também a quem vem, não é? A quem escolhe Guimarães para colocar a sua empresa e para dar trabalho. Se a empresa no seu projeto demonstrar que tem preocupações ambientais, que sobe os salários, que tem salários dignos para os seus trabalhadores, que vai ser uma mais-valia para o território vimaranense, aí sim nós devemos apostar em apoios e em tornar mais fácil a sua implementação. E este acompanhamento próximo com as empresas, tanto para chamá-las para cá, como para criar condições, também está na mão do município. O Executivo Municipal pode realmente fazer aqui também esta ligação. Muito bem. Entrando num tema também, digamos, está na sua agenda de política, que é a Capital Verde Europeia, que vamos iniciar em 2026. Como é que vê esta atribuição? Um ponto de partida ou os guimarãeses devem ver como um ponto de chegada? Boa pergunta. Eu acho que é um ponto de partida. Eu acho que estamos aqui num ponto de partida. Até agora o trabalho foi muito técnico, muito de reconhecimento, de conhecimento, de evolução de práticas, de criação de projetos. Mas, como sempre dissemos desde o início, e eu fiz algumas intervenções também na Assembleia Municipal acerca deste processo, a comunicação foi sempre falhando aqui e ali, não é? E por isso é preciso que nós não podemos, nós já ouvimos falar de alterações climáticas há muito tempo, não é? Mas nem sempre as alterações climáticas foram encaradas de forma tão séria como estão a ser hoje pelo poder político e até pelas pessoas. Porque as pessoas, quando veem grandes tempestades de chuva e tudo a inundar de um momento para o outro em questão de horas, ou quando passamos semanas inteiras de grande calor em que as pessoas não estão habituadas, e se percebe que isto é o futuro, as pessoas começam a ponderar
que se calhar temos que tomar aqui atitudes concretas e definidas que nos permitam de alguma maneira proteger o cidadão e o ser humano, porque o planeta vai cá continuar. Nós é que não sabemos se vamos continuar, porque se temos ou não condições para sobreviver, não é? E por isso nós precisamos também que o Plano Municipal de Alterações Climáticas seja muito concreto e tenha também esta comunicação com o cidadão. Não é catastrófico, nós não vamos morrer amanhã, mas não é também para sossegarmos, porque precisamos realmente de tomar atitudes. E por isso, dentro deste equilíbrio, nós precisamos de encontrar medidas concretas, como a mobilidade, como diminuir o trânsito, melhorar a qualidade do ar, melhorar a qualidade do ruído, encontrar espaços verdes a que todos tenham direito. Temos de ter mais ruas pedonais, por exemplo. Mais pedonalização, mais passeios seguros e com dimensão onde as pessoas possam circular, com mais ou menor mobilidade, que possamos de alguma forma, porque não nos adianta ter o mapa dos 5 minutos se depois não temos as condições para caminhar em segurança e de forma confortável, não é? Porque nós precisamos de estar confortáveis também na forma como nos deslocamos. As ciclovias, que é uma questão que se fala há anos em Guimarães, ainda não podemos circular no dia-a-dia, não é? Ainda não podemos optar... de turismo. Exatamente, ainda não podemos optar pela bicicleta para o dia-a-dia, porque as ciclovias que existem são muito mais de fim de semana e de ir passear com as famílias, e isto é todo um caminho que tem que se fazer, e por isso é mais um ponto de partida do que um ponto de chegada. E a mudança do comportamento do ser humano, porque nós somos pessoas de hábitos e de comportamentos, não é? Nós não podemos só implementar as medidas, nós temos que convencer as pessoas que estas são as melhores medidas para todos e para o futuro de todos. E isto é que tem falhado. Eu acho que aqui é que nós estamos a falhar, é na passagem a passar a mensagem de que o futuro será melhor para todos se todos conseguirmos contribuir e se todos, em alguns comportamentos, conseguirmos melhorar. Porque é que fazemos reciclagem, porque é que temos que optar pelo transporte público. Se o transporte público é acessível e barato, então eu vou optar e vou ter este comportamento mais sustentável, até para a saúde, não é? E os espaços verdes e a ligação entre eles também é importante, entre os corredores verdes ou até os corredores azuis, que também está muito na moda agora, da ligação com o Rio Ave, têm que ser muito concretos. Nós não podemos dizer às pessoas que elas podem ir passear lado a lado com o Rio Ave, se ele hoje vai vermelho, ou amarelo, ou branco, ou a cor que seja, não é? As pessoas têm que se sentir confortáveis também no seu passeio ao lado do rio, ou têm que se sentir confortáveis a circular de bicicleta, ou têm que fazer esta ligação dos espaços verdes no seu dia-a-dia, porque está provado também que para a saúde mental de todos nós, para a saúde física, já sabemos, não é? Porque as caminhadas e o exercício físico ajudam, mas para a saúde mental também é bom, não é? E por isso precisamos que os parques já existentes e outros que possam vir a crescer, que se liguem entre si nestes corredores verdes, para que as pessoas sintam realmente que vivem numa capital verde europeia. Falar aí no Rio Ave, não deixa de ser curioso que temos uma capital verde sem termos uma praia certificada. Exatamente. Como é que isso é possível, e é possível entre aspas? Eu, por acaso, eu acho que foi no programa da CDU de 2009, nesta altura a gente vai vasculhar tudo, não é? Vai relembrar, e nós tínhamos lá como proposta as cartas das praias, uma carta de praias fluviais em Guimarães. E também está muito na moda que todos os concelhos tenham a sua praia fluvial confortável para que as pessoas a possam usar, não é? Com os equipamentos que se exigem para que as pessoas possam usar. E não se compreende que Guimarães continue sem uma praia fluvial digna desse nome, porque em alguns sites de algumas freguesias nós vemos lá praia fluvial, mas sabemos que não é? E por isso precisa de corresponder a alguns critérios para poder ser praia fluvial e para poder ser segura para quem a frequenta, porque está lá o placar da APA a dizer que é proibido tomar banho, mas as pessoas vão tomar banho, não é? E as pessoas vão com a sua responsabilidade pessoal, como é óbvio, mas não podemos continuar a promover estes espaços como se fossem espaços realmente classificados, porque não o são. E nós temos também essa responsabilidade social, a de promover a segurança e a de trabalhar no futuro para mais do que uma praia fluvial segura, com bandeira azul em Guimarães.
Entrando já na reta final e também entrando um bocado na área da cultura, pronto, fomos Capital Europeia da Cultura em 2012 e há quem diga, pelo menos aparece frequentemente escritos, a criticar a Câmara por acentuar uma certa municipalização da cultura e que tem esvaziado algumas associações a nível de iniciativas. Partilha desta visão. Relativamente à cultura, eu acho que é sempre possível fazer mais, não é? Nós temos uma outra visão de cultura para Guimarães, de turismo, de atração para Guimarães. E eu acho que nós continuamos com um grande número de associações em todo o território. Nós fizemos uma reunião com agentes culturais também no âmbito da campanha eleitoral e parece-me importante que, tal como noutras áreas, se conjugue todas estas vontades, toda esta criatividade e ainda o exemplo que somos e o património que temos na área da cultura. Eu acho é que nós começamos a ter que olhar com uma outra visão para a concorrência, e a concorrência às vezes faz com que as pessoas tenham uma percepção de que a cultura em Guimarães vai por um caminho que não devia ir, não é? Mas nós não podemos alimentar as percepções que existem. Nós precisamos realmente de olhar para a agenda cultural e de perceber porque é que os vimaranenses, principalmente os vimaranenses, não usufruem desta agenda, não é? Não usufruem destes espetáculos, desde o jazz ao teatro, às pequenas associações que também fazem teatro, que também fazem pequenas atuações e que promovem a cultura nas suas freguesias, com muito poucos recursos, com muito boa vontade, como sempre foi em Guimarães e como nós devemos cultivar que seja, porque o associativismo é muito importante e desde a pandemia que percebemos que as pessoas precisam de voltar a unir-se, de voltar a conversar, de voltar a estar em grupo, e as associações têm esse papel muito importante e por isso, da minha parte, se for vereadora, será sempre este caminho que pretendo seguir, que é de cultura para todos e feita por todos, por quem a quer fazer, por quem tem criatividade para fazer, para chamar, para ser exemplo também na área da cultura, porque somos e com certeza continuaremos a ser, com o contributo de todos. Muito bem, então uma última questão, ou digamos uma última consideração, quase como um último testemunho. O que é que não disse e gostaria de dizer para se viver melhor em Guimarães, que penso que é o slogan da campanha? Para se viver melhor em Guimarães, nós precisamos de equilibrar as forças. Nós já percebemos que as maiorias não são favoráveis para aquilo que Guimarães precisa de se desenvolver e de não cair no esquecimento, não é? Precisa realmente de ter novas políticas e de abranger várias áreas, e por isso o equilíbrio será sempre essencial. Haver um vereador da CDU no Executivo, mas no caso uma vereadora, não é? No Executivo Municipal, mas alguém que conhece o território, alguém que sabe e que tem história para trás e que consegue de alguma forma olhar para todas estas questões com um olhar muito mais abrangente, será o futuro e será a segurança no dia 12 de outubro. Eu penso que os vimaranenses vão optar por votar e eleger um candidato que tenha futuro, que tenha passado e que tenha futuro e que tenha a possibilidade de trazer mais e melhor oportunidades para Guimarães. Muito bem, terminamos esta entrevista. Agradeço a colaboração e participação da Mariana Silva, e isso fica o apelo à votação no dia 12 de outubro. Os vimaranenses, logicamente, vão decidir. Vão decidir, Exatamente. Muito obrigado. Muito obrigada.